É oficial, chegamos no mês 7 de julho de 2020 e realmente aconteceu tanta coisa esse ano que merece um vídeo só pra gente conversar sobre o que aconteceu com a religião no ano, pelo menos, do primeiro semestre de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão assistindo, tudo bem com vocês? E vocês já me conhecem, meu nome é Rebeca Maciel e vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu sobre religião nesse ano de 2020 até o mês de julho. Janeiro o ano começou a gente acreditando que ia ser um ano normal. Janeiro já começa o ano com algumas expectativas, algumas campanhas, alguns projetos. Janeiro começa uma campanha na área de saúde mental que a gente chama, entre muitas aspas, de Janeiro Branco, que é de promoção de saúde mental para aquele ano. E também tem no dia 21 de janeiro uma data muito importante, que é o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, porque no ano de 2000, a mãe Gilda, que era mãe de santo, sofreu uma violência religiosa da parte da Igreja Universal, que botou o nome dela, o trabalho dela na capa de um jornal, falando que ela era uma charlatã, isso, aquilo. Isso desencadeou uma violência muito grande em relação a ela, a ponto dela morrer no dia 21 de janeiro do ano de 2000. Então a gente comemora nesse dia a vida de Mãe Gilda, mas também a luta contra a intolerância religiosa. Então sempre no dia 21 a gente tem manifestações, a gente tem ações, e a gente esse ano teve uma ação de Nova Iguaçu que abriu o primeiro espaço de combate à intolerância religiosa, e a gente também conseguiu ter algumas notícias sobre religião em janeiro, como por exemplo saiu uma notícia de que a maioria das mulheres negras no país são evangélicas, é o público principal das igrejas evangélicas. Então a gente começou a ter um pouco de quadro da situação religiosa, mais ou menos como começa Os anos normais. Em janeiro volta novamente a luta que há politicamente da vontade de curar pessoas LGBTs. A gente tem dentro da carreira de psicologia desde 99 a resolução de que não deve existir uma cura de sexualidade e identidade de gênero, mas há um grande embate religioso, filosófico, mas principalmente religioso e político acerca desse trabalho. Aí em janeiro tentaram revogar essa resolução que é muito clara da psicologia desde 99, então teve um grande embate dentro do STF, voltaram essa discussão e graças a Deus não conseguiram revogar essa resolução da psicologia. Então em janeiro a gente teve esse ponto muito importante de falar sobre intolerância religiosa, lembrar do caso da mãe Gilda, e também esse embate político muito forte sobre a questão da cura gay. Em fevereiro a gente tem o quê? A gente tem carnaval. E o carnaval desse ano foi muito marcado pela questão da religiosidade. No Rio de Janeiro, a gente tem várias escolas que trabalharam a questão da religião. Apesar do carnaval sempre ter sido um espaço de muita presença e muita manifestação das religiões afro-brasileiras, e tanto que a Viradouro, que ganhou nesse ano, teve um caráter de relembrar, né, a Oxum, a Orixá das Águas Doces, e a gente tem essa valorização das religiões afro-brasileiras no carnaval. A gente também viu outros posicionamentos religiosos querendo disputar o carnaval também, como aconteceu com a Mangueira, com uma narrativa de Cristo dos pobres, e isso é muito interessante porque o espaço do carnaval começou a aparecer também com outras narrativas religiosas que também fazem parte desse país. Será que daqui por diante vão aparecer mais carros e questões sobre cristianismo dentro do carnaval? Não sei, pode ser uma tendência. O que vocês acham?
Aí chegamos em março, o mês da mulher, que a gente tem no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que a gente lembra as lutas pelos seus direitos. E esse ano, como em outros anos também, mas mais especificamente, ficou claro em quase todas as manifestações do 8 de março, que a gente chama de 8M, a presença de pessoas religiosas na disputa dos direitos das mulheres a favor desses direitos. Então, grupos católicos, grupos evangélicos, grupos de santos, grupos espíritas, grupos judeus, dentro dessas manifestações, pensando a questão da mulher dentro da religião. E também a política começou a se preocupar com a religião de uma forma um pouco diferente. A gente vê que, por exemplo, o PDT e outros partidos começaram a ter dentro dos seus partidos, dentro da sua configuração religiosa, a área de se pensar religião. Então o PDT teve o PDT Axé, o PT começou a pensar um PT para evangélicos, e a gente vê aí uma nova reconfiguração que eu acho que tem a ver com o campo político e o fato deles não querem ficar para trás nesse tema da religião que tem crescido dentro do Senado. Então, tem algumas modificações religiosas interessantes acontecendo nesse momento de março. Só que aconteceu uma coisa: Pandemia. E quando começou essa pandemia, muito começou a se pensar acerca de religião e pandemia, principalmente alguns religiosos que começaram a dizer que haveria uma cura espiritual através da fé, começaram a vender coisas que poderiam curar o coronavírus, e a partir disso começou um grande embate sobre a questão de fé e ciência, que vai se desenvolver muito forte nos próximos meses. Esses líderes religiosos começaram também a ser investigados, pela polícia por charlatanismo, e criou um grande embate sobre esse lugar realmente da fé e da ciência. Em abril, a gente começa a ver que as religiões começam a se adaptar um pouco mais ao momento da pandemia. Então a gente vê mais cultos online, missas online, atividades online de igrejas e de outras religiões, até mesmo dentro das religiões matriz africana, que tem muito trabalho na rua. Eles têm que reconfigurar isso. Isso começa a aparecer com muita força a partir do mês de abril. E a gente tem um caso muito interessante, porque no mês de abril é a Páscoa. Então a gente vê muitos católicos comemorando a Páscoa. A gente vê o Papa Francisco fazendo a sua pregação de Páscoa no lugar vazio. Então tem várias modificações que são muito marcantes por causa dessa pandemia para dentro da religião. E ao mesmo tempo, a gente tem uma grande divisa que começa a ocorrer, que a gente comentou lá no início de março, sobre a questão do pró-ciência contra a ciência. E isso se torna também contra-governo, pró-governo. Começa a ter racha entre evangélicos, começa a ter racha sobre a questão de manter ou não os cultos, começa a ter várias crises dentro da religião, de divisões que já estavam acontecendo por questões políticas antes, mas que começam a se enfatizar no tema da ciência e principalmente com a questão do coronavírus. Ao mesmo tempo que está tendo essa briga interna da religião a respeito do coronavírus, a gente vê também que as religiões começam a se mobilizar a suprir a falta do Estado, principalmente na área de cestas básicas, de acompanhamento de pessoas vítimas dessa pandemia. Então a gente vê aí uma ambiguidade de briga do Estado com essa questão de lidar com a pandemia, com essa ideia de fé, mas ao mesmo tempo muitas religiões começando a se engajar no tratamento das pessoas, no cuidado dessas pessoas, e estimulando ações sociais para ajudar essas pessoas na questão da pandemia. E nessa mesma época, claro, o país estava passando por um momento político bastante sensível, que não é muita novidade, pra gente, mas a gente tem uma saída muito marcante do Sérgio Moro nesse mês, e a entrada do André Mendonça, que é um pastor, um pastor que entra nesse Ministério da Justiça. Então a gente vê aí mais uma figura religiosa entrando dentro desse governo, que já possui algumas, como a Damares, enfim, outros que a gente já conhece. Maio volta nesse clima, a gente vê um manifesto de 35 organizações evangélicas e católicas que são contra certas ações do governo e principalmente solidarizando com profissionais de saúde e com familiares de pessoas que são vítimas dessa pandemia. Então a gente vê já início de maio
um começo de uma mobilização também por causa dessa pandemia contra certas ações do governo. E ao mesmo tempo que ocorre isso tudo, nos Estados Unidos a gente tem a morte de George Floyd, né, que foi morto por um policial branco, um homem negro, e aí ele desencadeia um movimento que já existia antes, que é o Black Lives Matter, né, que é Vidas Negras Importam, e a partir disso se desencadeia toda uma questão sobre a luta racial, o preconceito racial e toda a questão do racismo dentro da nossa sociedade e também dentro das religiões. Algumas curiosidades sobre George Floyd que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, George Floyd era um homem negro periférico do Houston e durante esse tempo, como uma criança negra periférica, ele infelizmente passou por uma gangue e isso fez que ele fosse preso. E logo depois que ele sai dessa prisão e se readequa na sociedade, ele entra para uma igreja que é a Resurrection Houston. Eu não sou ruim de inglês, mas a partir dessa igreja ele começa uma ação na sociedade muito forte. Então o fato dele ser um irmão de fé de muita gente nos Estados Unidos também implicou para que essa campanha, né, Vidas Negras Importam, também entrasse muito forte nas igrejas, né? No caso é diferente do Brasil, né? Infelizmente, diferente do caso de George Floyd nos Estados Unidos, que mobilizou a sociedade e igrejas para se pensar a questão do racismo, a gente aqui não teve tanta repercussão desse tema, assim. A gente teve, durante essa quarentena, infelizmente, muitas mortes de meninos negros, entre eles João Pedro, de 14 anos, que era um menino evangélico, que era da adolescência da igreja, mas que foi morto dentro de casa por um tiro e não teve uma grande repercussão para se pensar racismo, sobre a estrutura de nossa sociedade e muito menos mobilizar as religiões por causa disso, né? Isso é uma coisa também para a gente se pensar. Onde estão as religiões para debater essas violências que têm acontecido com a população negra do nosso país? O que a gente precisa pensar ainda sobre nossa responsabilidade como povo branco frente ao que está acontecendo com a população negra, que a pessoa tem que sair para trabalhar no meio de uma pandemia, que a pessoa é morta dentro de casa e todas essas violências que pra gente, como a gente não sofre, a gente tende a se abster, né? No meio disso tudo, que já estava discutindo questão racial, questão de pandemia, questão política, tudo isso acontecendo, a gente também tem um grande momento para os muçulmanos no nosso mundo, que é o Ramadã, que é o período de jejum, de purificação na religião deles. Só que com essa questão da pandemia, de estarem tudo fechado, de realmente entrar esse momento religioso, muitas pessoas de outras religiões em cidades muçulmanas tiveram mais dificuldade de acesso à comida, acesso a outros materiais, enfim. É um momento muito complicado de recorrer também aos templos religiosos, mesmo você sendo muçulmano, por causa da pandemia, e que também, como foi a Páscoa para os católicos e evangélicos, também teve muita implicação na vida religiosa dos muçulmanos, tanto aqui do país como na América Latina e no mundo. Aí vem mês de junho. Mês de junho é um mês do orgulho LGBTQIA+, né? Infelizmente, esse ano a gente não teve a parada presencial, tivemos várias paradas online e sempre é um momento que vem embates dentro das igrejas sobre acolhimento ou não acolhimento, enfim, com a relação de igrejas com essas populações, e sempre vem figuras públicas a favor ou contra dessas populações e sempre cria um grande embate sobre as populações LGBTs, né? E tem vazado um vídeo terrível de uma senhora que se diz durante o vídeo serva do Senhor, então se suspeita de ser uma mulher evangélica, que começa a agredir, né, numa rodoviária, um trabalhador homossexual. E a partir disso cria uma grande repercussão, algumas pessoas dizendo que ela tinha problemas mentais, outras pessoas dizendo que, olha, intolerância religiosa acontecendo, outras pessoas dizendo que, enfim, é um pouco dos dois, enfim, não caiba aqui fazer um diagnóstico dela ou dizer de que religião ela estava, porque eu também não sei, mas que houve uma violência, houve sim, e infelizmente esse tema surgir exatamente no mês do orgulho LGBT
diz muito sobre como a gente ainda tem que pensar essa população, né? Ao mesmo tempo que está tudo isso acontecendo, existe uma grande mobilização de grupos evangélicos contra o STF. Algumas pessoas, como o próprio Silas Malafaia, começam a se posicionar que o STF está sendo contra a religião evangélica. Só que, esquecemos de pensar que o STF é um dos mecanismos do governo para manter a democracia. Então, se você tirar um dos mecanismos democráticos do governo, então você está sendo tirano, né? Então é importante entender um pouco essas manifestações pró ou contra o STF como uma questão democrática e como as religiões estão se implicando nesse tema democracia no país. Uma das coisas que mostra que a democracia no nosso país tem uma dificuldade com a religião e coisas desse tipo é que, por exemplo, o antigo presidente da Fundação Palmares, agride verbalmente uma mãe de santo, chamando ela de macumbeira miserável. E isso é uma violência religiosa muito grande, sendo que o cara era presidente da Fundação Palmares, que deveria defender a população negra e, consequentemente, também a religiosidade dessa população. E foi uma grande questão, né? A mãe baiana depois registra uma ocorrência contra Sérgio Camargo e, a partir disso, cria novamente um grande debate sobre discriminação racial e religiosa no nosso país. Por fim, começou também a vir várias informações da OMS sobre como lidar com essa pandemia, muita gente desacreditando dessa organização, mas muita gente também crendo no material que vinha, e veio em junho uma informação que eventos religiosos são muito propensos a passar e a espalhar Covid-19. Coisa que a gente já mais ou menos sabia também, né? Uma aglomeração, lugar fechado, enfim, pessoas cantam, então soltam muito, enfim, né? Mas a partir disso, também houve um grande embate sobre voltar ou não com cultos e com as cerimônias religiosas, sobre uma questão de saúde também. E ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo no mês de junho, decidiu aparecer gafanhoto no Brasil e as pessoas começaram a associar isso com as pragas do Egito, que como estão na Bíblia ou na Torá. E desde então está uma grande questão sobre o lugar religioso dessa pandemia, o que significa, enfim. Então, resumindo, a gente começou um país em janeiro que já tinha questões políticas, religiosas, sociais enormes, e que tudo foi agravado por, enfim, governantes, por um problema de saúde pública, por, enfim, violências que ocorreram no meio do caminho. E são temas que vão estar em voga, provavelmente, para o nosso próximo semestre. E eu prometo que no final desse ano eu faço um vídeo desses contando o segundo semestre de 2020. Ok? Grande abraço, se inscrevam, curtam, comentem e a gente se vê no próximo vídeo.